Olá, bem-vindos ao Ribalta, um podcast que fala de teatro, de cultura brasileira, os principais acontecimentos que agitam a vida nacional e internacional. E esse é um Ribalta que nasceu da vontade de quatro caras de ficar conversando sobre o mundo e sobre a sua profissão, que é o teatro. Sérgio Roveri, jornalista e dramaturgo. Marco Antônio Rodrigues, ator, aposentado, mas ator e diretor de teatro. Eduardo Tolentino Araújo, ex-nadador, jornalista e diretor do grupo Tapa. E eu, Oswaldo Mendes. E nós gostamos tanto de conversar com as pessoas que algumas a gente até traz de volta, né? E é o caso do Chico Carvalho, que está aqui de volta, para esse papo que reúne, além de nós quatro, duas pessoas que ficam atrás das câmeras. O nosso diretor de câmera, de estúdio, de tudo, que é o Tiago Moraes, e a Bruna Bressani, a diretora de produção, que garantem esse nosso papo. E vocês, por favor, se inscrevam no nosso Ribalta Podcast, no nosso canal no YouTube. Vocês podem acompanhar todos os nossos papos pelas suas plataformas preferidas de áudio na internet. Então, voltamos com o Chico Carvalho, que é ator, é radialista com DRT, não é? Isso. Chico, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu li uma entrevista que você deu há uns 3 ou 4 anos, em que você deu uma definição muito interessante sobre o que é um ator. Eu nunca tinha ouvido uma definição parecida. Você falou que um ator é um sujeito que luta contra a mediocridade. Nossa. Queria que você retomasse um pouco, quer dizer, você falou isso há 4 anos, como é que tá essa batalha hoje? Mais fervorosa que nunca. Não sabia que eu tinha dito isso, mas é uma boa definição, né? Alguém que... Numa live, na época das lives, da pandemia e tal, você falou isso para uma entrevistadora. É um pouco o diagnóstico das coisas que eu tenho tido a sorte de fazer, alguns textos de autores clássicos. Todo autor clássico fala da mediocridade humana, né? Então acho que você ser um veículo de resistência a essa condição precária do ser humano é uma função maravilhosa. Né? Ou desmascarar, ou apresentar, talvez isso, apresentar as falhas humanas, o homem num instante de fragilidade, através de um personagem, através de uma boa peça de teatro. Isso é difícil, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes. Quer dizer, é uma profissão que demonstra aquilo que não é agradável, né? Aquilo que nós, em geral, escondemos. Então, ir a favor disso é uma baita sorte do ator. Poder experimentar isso ou compartilhar isso com a plateia, os vícios, os enganos, o caráter não tão ajustado a uma condição ética e moral, né? Dentro de um contexto social. Todo grande autor de teatro, dramaturgo, fala sobre isso, né? Não apresenta o homem na sua integridade, mas nas suas falhas. Então, se o ator puder ser um veículo dessas questões todas, eu acho que ele tem a melhor profissão do mundo. Aquilo que se esconde, nós revelamos. Maravilha. Perfeito. Você tem... Vai. Não, é um momento de render homenagem um pouco para o Chico, porque o Chico, eu tive só uma experiência como encenador com o Chico, que foi há 5 anos atrás, que foi a Cândida Erendira, e que foi muito rico, porque o Chico pegou o touro à unha, assim, com 1 mês ele fez um espetáculo complicado, envolvia muita gente, no Teatro do SESI, era um musical, qualquer coisa assim, né? E era a Cândida Erendira, do Garcia Marques. E o Chico fazia a avó da Cândida Erendira. E a avó da Cândida Erendira é uma mulher que explora a neta como prostituta. Enfim, é um Garcia Marques. Outros tempos.
Mas o que é interessante disso, Chico, é a questão da ficção, né? Você me parece um pouco que o teatro é o campo da ficção, onde tudo pode acontecer, onde a gente pode fazer tudo e mais um pouco. O que você acha disso? O que você acha de ter feito a avó ali? Bom, essa personagem que a gente teve a sorte de fazer juntos, Marcão, era uma mulher. Eu não sou uma mulher. Era uma mulher gorda, eu sou magro. Havia um enchimento maravilhoso, falso, tudo falso. Uma peruca, eu sou careca. Ou seja, tudo o contrário. Quer dizer, essa é a brincadeira, né? Eu acho que essa é a aula 1 do teatro, Marcão. Quer dizer, a gente vai fazer alguma coisa que não diz respeito exatamente àquilo que compete a você na sua intimidade, na sua vida pregressa. Quer dizer, é uma brincadeira. É algo que não é verossímil. Quer dizer, se eu saísse na rua com aquele figurino, eu seria possivelmente preso. Mas no teatro há essa possibilidade de você acreditar no impossível. Eu acho que esse é o ponto de partida. Lá adiante, se a gente quiser equalizar os volumes todos para tornar mais próximo de uma hipotética realidade, isso é ajustável, é possível você dimerizar isso, mas sempre com a consciência de que aquilo lá é um produto ficcional. Aliás, quanto mais próximo da sua vida, mais ficcional fica, se a gente for para esse outro extremo, porque fica mais ridículo a ideia de que você está representando a si próprio, fica ainda mais falso. E se parar para pensar, é isso que acontece mesmo, né? Um ator que vai lá representar a si mesmo fica tão falso, ao passo que alguém que escolhe um disfarce esquisito, se ele tiver algum tipo de orientação e for competente o suficiente, você acredita verdadeiramente naquilo que fora dali você diria que é completamente enganoso. Então, também, né, os grandes autores, para voltar ao tema anterior, eles trabalham sempre nessa perspectiva, se a gente parar para pensar. Quer dizer, é um produto ficcional, impossível de ser realizado em outro lugar que não aqui, né? E essa é a graça, porque é um pacto que não precisa ser combinado com a plateia. Todos nós temos esse DNA, né, de acreditar que aquilo lá pode ser crível naquele determinado período. Depois se esquece que aquilo é verdadeiro. Então, essa é o grande barato do teatro. Acabada a peça, você volta para casa cansado, encantado pela comunicação que houve com a plateia, ou então decepcionado se não funcionou, mas aquilo tem segmento naquele espaço. Por isso que é um campo privilegiado. E quando diz que é privilégio mesmo. Você pode fazer o que você quiser ali, né? Os maiores absurdos você pode experimentar nesse espaço. E por isso que ele deve ser batalhado enquanto um ambiente que deve ser preservado, porque absurdos não são possíveis fora desse campo ficcional, mas na ficção, e talvez a gente compreenda melhor o que nós somos por conta desse exercício imaginoso, né? E é incrível, porque hoje a gente tem o inverso, né? Tem as fake news, que é o campo da sociedade, onde deveria prevalecer a verdade, e no campo da ficção parece que há uma onda gigantesca de você defender a si mesmo. Ou então um personagem deve equivaler àquilo que você pensa. Eu acho isso uma babaquice, quer dizer, é o máximo que você suba ao palco para falar algo que seja completamente contrário àquilo que diz respeito às suas crenças. Esse é o barato, esse é o curto-circuito. E que esse curto-circuito aconteça na cabeça da plateia também. Porque é aí que as coisas acontecem, né? Fora disso. Existe uma coisa que é a própria ironia de segundo grau nisso, né? Você abre mão da ficção, né? Porque você pode apresentar uma coisa absolutamente contrária àquilo que você pensa, que você acredita, que pode ser bom, né? Claro. E se você abre mão disso, você abdica de um campo potente da arte da ficção, né? Que é justamente causar algum tipo de atrito, né? Entre quem faz e quem vê. E a gente estava falando de formação, acho que essa é a razão pela qual a gente escolhe ser ator. Você não está atrás. Acho que a compreensão sobre si mesmo é uma consequência, não um ponto de partida. Você tem dúvidas sobre si mesmo. Então você não quer testar se você se reconhece, você quer testar outras coisas para saber de que maneira o homem se constitui e, por consequência, você também. Então você parte do inverso, fica um psicodrama, né? Fica um lugar de terapia que já existe para você resolver questões íntimas e particulares. Então acho que o entendimento sobre si próprio é uma consequência daquilo que você busca. A dúvida é o principal veículo para que você produza essas metáforas, né? Essa palavra hoje quase é um crime. É simbólico, não é concreto, não é literal, né?
Então, acho que é um diagnóstico do mundo hoje. A gente anda mal na sociedade porque também no campo artístico a gente anda cada vez mais literal. E a sociedade anda cada vez mais maluca, o que deveria participar do campo da ficção. Eu sempre digo isso na rádio, eu falo isso várias vezes na Rádio Cultura. Quer dizer, para lidar com as fake news, acho que a gente deveria trabalhar o campo da mentira. A gente deveria ser melhor mentiroso no campo da arte. Aí sim a gente se cansaria, talvez, de uma mentira mequetrefe na vida real, ou então a gente conseguiria entender que é mentira o que estão nos propondo na vida real. Porque ao lidar com a mentira, no campo poético, você compreende o que é verdade e mentira dos fatos na realidade. Eu não entendo a razão pela qual a gente abre mão disso para tentar ser cada vez mais verdadeiro no mundo do teatro, ou no mundo da imagem, né? Cada vez mais... Em geral, na imagem pedem isso, né? Fala mais baixo, quer dizer, fala uma coisa que diz respeito mais a você. Não, aqui não há espaço muito para ampliar essa margem da sua voz. A Cândida Herendi era tudo o contrário, era uma voz não minha, uma indumentária que não era minha. E tudo, Então, acho que essa é a aula 1. Quando eu dava aula, eu falava assim, gente, é o seguinte, aula 1 é brincadeira. Então, se quiser sofrer, vocês busquem outro departamento, porque eu não saberei o que fazer. Se vocês começarem a dizer aspectos da vida de vocês, eu não sei resolver. E se vocês querem resolver, não é aqui o lugar. Ô Chico, eu já ouvi você falando também que você não curte muito processos de dramaturgia coletiva, de processos em construção, que o texto vai sendo escrito ao longo dos ensaios e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que você não se sente muito bem nesse modelo? Eu acho que é como ator, né? Isso. Na posição de diretor da companhia do Bife, onde eu também faço os textos, aí o processo é totalmente colaborativo. E eles topam. Talvez eu não topasse se estivesse na posição deles. Porque eu acho que eu sou... O Machado de Assis diz lá, né? Eu sou um autor defunto ou um defunto autor. Eu acho que eu sou um ator defunto, um defunto ator. Porque eu gosto dos textos clássicos, Sérgio. Eu gosto daquilo que já foi escrito. Eu acho que o fato de você ser um veículo de alguma coisa que já foi feito por outros atores é sensacional também. Então já foi testado. Não sei se isso é... Não sei se é uma estratégia, mas sempre foi assim. Eu sempre tive a chance de lidar com essas questões todas, esses personagens, né, clássicos. Então, quando surge essa ideia de você ir experimentando, eu quero já experimentar com uma coisa que já deu certo. Entendi. Aí, se houver um erro, é meu. Não é do processo colaborativo, porque aquilo de fato tem qualidade. Mas é só uma... Evidentemente que se a coisa for interessante, eu embarco no processo colaborativo. Mas é um ponto de partida que deu certo, e deu certo para mim, no sentido de ser agradável e ser interessante, eu sigo nele. E as coisas têm sido assim, mas podem mudar também, né? Então, o personagem já existe, ele está lá. Isso é uma coisa que me encanta. Entendo. Só para eu fiquei com uma dúvida de uma outra declaração, quer dizer, não é bem uma dúvida, é uma curiosidade de saber o seguinte, que você levantou uma questão muito, muito bacana do trabalho do ator, né, que você fala o seguinte, que um músico está sempre estudando, ele está sempre com o instrumento na mão, tal, né? Como o ator afina o instrumento dele quando ele não está em temporada? Quer dizer, de que maneira ele continua exercitando essa musculatura? Se ele está 6 meses sem estar em cartaz, 1 ano sem estar em cartaz, ele se vê como ator ainda. Como é que é esse ato que é cada vez mais longo, né, na vida dos atores hoje? Eu acho, sobretudo pela leitura. Acho que tem que ler. Tem que ler tudo. O homem já foi decifrado de cima a baixo por todos os grandes escritores. E eu acho que a gente precisa ler os clássicos, né? Gosto dos clássicos no teatro e acho que os clássicos da literatura também nos ajudam a isso. Eu acho que a ajuda, Sérgio, é de manter firme a indignação. Eu acho que o ator é um ser indignado. Indignado não é que ele é revoltado com o outro, mas a indignação pode vir em forma de amor, de delicadeza, não necessariamente de agressividade. Tem um termo que eu acho que é muito legal, que é afeto. É afetar. Sim. Não é afeto no sentido de melosidade, mas de afetar. Eu acho que o ator trabalha com o afeto.
Se afetar e afetar o outro. Sim. Seu parceiro de cena, seu público. Né? Agora, eu acho também a música, a gente falou também um pouco disso. Eu acho, assim, fundamental assistir uma orquestra sinfônica tocar na sua frente. Uhum. Eu acho fundamental. E é um exercício também, num primeiro instante, de dificuldade. Você vai entendendo, você vai gostando da música na medida que você insiste. A princípio, uma sinfonia pode ser intraduzível para você, mas se você repete a audição, você vai começando a se afetar com ela. E o diálogo dos instrumentistas, e é uma coisa assim inexplicável. Como é que aquelas pessoas conseguem se juntar? Como é que eles tocam exatamente no momento em que é preciso tocar e o trompete não interfere na clarineta e os violinos também estão de acordo com os violoncelos? É uma esquizofrenia uma orquestra sinfônica e, no entanto, eles se concordam, eles dão certo. Eu acho também um exemplo de civilidade. Assim, olha, se você joga um violino na mão de um cara que toca um fagote, ele não vai saber o que fazer com aquilo ali. Talvez ele consiga ler a partitura, que é da mesma clave de sol, mas ele não sabe proceder. E, no entanto, eles se comunicam. É uma loucura. E o produto do que eles fazem, desconhecendo cada um a métrica um do outro, é bonito, é interessante, é sensível. Eu acho música um troço que deve ser o tempo inteiro frequentado por ator. Porque, novamente, é possível você entender também os diálogos. Você pega um Bach, você vê assim, meu Deus, não tem um protagonista, tá todo mundo junto. Os concertos de Brandemburgo, a orquestra inteira em uníssono. E é lindo igual. Você vê as variações melódicas dentro de um mesmo tema. Eles são absolutamente repetitivos e você se encanta pela repetição. Aí você começa a ver o Mozart e fala assim, uai, tem um povo falando aqui e aí responde os sopros aqui. Só que delícia, é um diálogo, como há no teatro. Aí você vai para os românticos, é todo mundo, os violinistas descabelando, porque é tudo vibrato nas cordas, é emoção. Isso está no texto de teatro. Então, frequentar uma sala de concertos é estudar perfeitamente a alma humana, a partir do som, daquilo que você ouve, né? As peças modernas, você quer estudar um Beckett, vai ver lá o que os autores, o que os compositores modernos fazem, Philip Glass, o som passa a ser mais uma experiência sonora do que um discurso, e, no entanto, se mantém como uma ideia. Então, eu sempre sento também na Sala São Paulo, lá atrás, para ver o maestro de frente, no coro. Aí você vê o maestro tentando comunicar uma coisa, os músicos tentando responder, você está do lado da percussão, se tem barulho, o seu tímpano vibra ali. Eu acho um exercício fundamental. E, em paralelo a isso, a leitura, já que a gente não consegue exercitar a voz, o corpo, porque não estamos em cartaz. E não vamos esquecer das artes plásticas. Artes plásticas. Porque você, como ator, você lida com um quadro. Então, eu fico impressionado às vezes como os atores não entendem o que é um ponto de fuga, o que é perspectiva. Sim. Como se isso não tivesse importância. Ou a ruptura da perspectiva. Né? Então, essa ausência que eu acho que a gente passou a ter, multidisciplinar, eu acho que ela é muito nociva. Mas você levantou umas 3 coisas que eu queria falar aqui, queria perguntar. Primeiro, essa ideia que a origem do teatro é o travestimento. Como é que você vê hoje essa questão que eu só posso representar o meu gênero, a minha etnia, a minha classe social? Como é que você vê isso? Né? A minha idade, se eu sou gordo, agora já tem isso. Tem que ter gordo no papel de gordo. Quer dizer, como é que você faz Falstaff sendo você, Chico Carvalho, magrinho? Né? Olha, eu acho a morte. A morte. Eu não consigo entender a arte sem essa perspectiva da metáfora. Se não tem metáfora, eu acho que a perda do imaginário é a pior forma de repressão. Pior forma de ditadura é quando você não pode sonhar, quando você não pode imaginar. E se a gente coloca isso como um princípio nosso, porque é a gente que produz a possibilidade do imaginário, se você coloca isso como princípio seu, que é aquele que vai levar adiante isso, é ainda mais assustador, porque você está ajudando a eliminar uma capacidade inerente ao ser humano. A vida é insuportável. Então, quando a gente nasce, o médico lá dá um tapa no bumbum da gente e fala assim, olha, se prepara, porque vai ser terrível. Então, a gente tem a capacidade de subverter isso, ainda que de uma forma limitada, durante um pequeno período. Então, você reforçar uma limitação sua, porque isso é uma limitação. Se eu for falar de mim, das minhas qualidades, que eu nem sei quais são, ou não me interessam decodificar quais são, você está se limitando, você está reduzindo a capacidade
do simbólico. Eu acho isso a morte. E uma vez eu lembro que eu estava num teste, que era um teste para alguma coisa referente à imagem. E aí a pessoa que estava fazendo o teste para mim me deu um texto para eu decorar. Eu decorei em casa e trouxe esse material decorado. Eu falei assim, perfeito, eu vou produzir uma maneira de dar conta disso que me deram. E aí fiz esse pequeno teste. Na sequência, a pessoa começou a me fazer perguntas pessoais. Assim, você vai na balada à noite? Você dança? Mas por que elas estão me fazendo essa pergunta? E aí depois eu fui respondendo, eu fui começando a entender a enrascada onde eu tinha me metido. E fui respondendo de uma forma bem chateada. E no final ela colocou um CD, a pessoa que estava fazendo o teste, um CD e falou assim, agora você dança, você se deixa levar. Eu falei assim, não, eu sou tímido. Qual é o objetivo disso? Não, porque a gente está buscando uma pessoa que vai na balada. Não, então você vai na balada e pega essa pessoa. Porque ela vai ser muito mais eficiente do que eu. Eu não sou essa pessoa. Se você quiser que eu seja essa pessoa, você vai ter que buscar por outros caminhos que não esse. Ela queria esta pessoa. Então ela não queria um ator, ela queria aquela pessoa. Você vai numa balada e pega essa pessoa. O ator constrói coisas, ele não diz respeito daquilo que o movimenta pessoalmente. Isso não interessa, que é o travestimento. Você bota uma máscara na sua cara, né? Seja ela da comédia ou da tragédia, mas não é o seu rosto que está em evidência, não é aquilo que você pensa, mas aquilo que você pode produzir a partir daquilo que você é. E existe uma outra coisa diante da dramaturgia. Então, vamos pegar Shylock, o Mercador de Veneza, e a Megera Domada, o discurso final dela. Hoje, já vi pessoas dizendo que tem que alterar, porque o mundo não é mais assim. E eu fico pensando, que mundo, né? Porque é o mundo da nossa bolha, né? Sim. Existem muitas Catarinas pelo Brasil, muitos Shylocks pelo mundo. Como é que você vê? Já assisti uma peça e disse assim, na nossa peça não vai terminar assim. Como é que você vê isso, essa mudança para melhorar teoricamente os autores, ou colocá-los dentro de um código de um tipo de ética e tirar o confronto que é o desagradável exatamente? Eu não consigo entender isso, Tolentino. Como é que você suprime justamente o disfarce? O princípio é esse, você não é a personagem, você precisa chegar até uma conclusão sobre ela. Então, o fato de você tentar é uma questão de entendimento sobre o que significa interpretação. Você nunca é aquilo que você interpreta. Então, nesse vácuo, nesse vão da máscara, as possibilidades são infinitas. Então, na medida em que você exige isso, você acaba com o trabalho do ator. Não passa a ser mais um trabalho de interpretação. Passa a ser um trabalho, sei lá, de esfera social, talvez, de lidar com questões que a sociedade não soube responder. Mas nós apresentamos o problema, nós não somos a solução dele. Perfeito, o termo é exatamente isso. Né? Então, porque isso também vira, nessa ausência da compreensão sobre o que faz o ator, a gente vira um penduricalho assistencialista de alguma instância da sociedade que não consegue resolver. Então você vira um assistente social para dar conta de um problema que não é da alçada da arte. Nós somos intrépidos, muitas vezes malucos. Quer dizer, se você tira a maluquice, a intrepidez, o que sobra do ator? Alguém careta, que é medroso, que tem que resolver alguma coisa que está fora do alcance dele, porque não compete ao meio dele. Então você abandona a arte para ir para um outro território que eu acho que entra nesse campo da limitação do imaginário. Mas, né? desculpa, mas acho que também existe uma apropriação do mercado disso, né? Por exemplo, o Shylock interessa como personagem, mas não interessa que ele seja esta personagem com esse tipo de característica. E se a gente corrigir um pouco o Shylock? E se a gente corrigir um pouco a Catarina? Né? Quer dizer, como tudo, a capacidade do mercado é transformar tudo em mercadoria. Sim. Né? E para gerir, inclusive, essas relações sociais, é preciso que as pessoas sejam cada vez mais estejam cada vez mais num lugar de bom mocismo. Claro. Não é? Sim. Então acho que tem um guarda-chuva grande aí, onde
onde a questão da arte ainda é um incômodo e é preciso que ela seja domada e dominada. Isso é um bastião do capital, né? Sim. Eu tenho aquele livro eu não lembro o nome dele, aquele crítico americano que é o 24/7, sabe? Sei. Que ele fala de uma pesquisa, acho que vocês sabem o que é isso, uma pesquisa da NASA, que é a pesquisa da NASA em cima quando os pássaros migram, às vezes eles ficam dias sem dormir. Então eles pesquisam como é que a gente pode diminuir o tempo do sono nosso. Porque se eu diminuir 15 minutos, imagina o quanto isso representa do ponto de vista da mercadoria. Do consumo, né? Do consumo. A gente vai consumir mais 15 minutos. Quanto isso representa na humanidade? A humanidade que tem dinheiro, claro. Não é a humanidade, não é os 30% que não serve para porra nenhuma. Né? Quer dizer, então, isto tudo é apropriação do pensamento. Né? De certa forma, então, esse lugar é um lugar que está sendo, de fato, invadido por nós que nos autocolonizamos, inclusive. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa hoje em dia, a gente pensa, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso... Quer dizer, eu sou de um tempo onde existia censura. Hoje não precisa ter censura policial. Eu sou o meu censor. Exatamente. Entendeu? Eu sou polícia de mim mesmo. Ô, Marcão, só para complementar essa sua ideia, não sei se vocês viram, assim, que um dos principais efeitos colaterais do Zolpidem, esse remédio que está super na moda para dormir, é que enquanto a pessoa não dorme, ela compra muita coisa na internet, né? Então você vê, assim, o camarada acorda de manhã, teve um que eu vi, ele comprou uma cabra durante a noite, sabe? Comprou carro, quer dizer, a pessoa vai dormir, toma um remédio para dormir e acorda endividada, porque deu qualquer coisa lá, em vez de ir para a cama, vai para um site de compra e compra um monte de coisa que não precisa. Isso é real, tá acontecendo todo dia. Eu tô rindo porque isso me lembra um amigo nosso, muito querido, que já nos deixou há quase 15 anos, Frei Carlos Reis. Frei Carlos Reis é uma parte dessa... O Frei Carlos saía dos restaurantes da classe, jantava tarde, depois do espetáculo, ia para casa às 3, 4 da manhã, bebendo a caipirinha dele, que durava a noite inteira. Ele chegava, sentava diante da televisão, ligava aqueles programas de venda na internet, na poltrona, e ficava comprando tudo. Sim, tudo que ele podia e mais alguma coisa. No dia seguinte, ele acordava com o porteiro do prédio e falava assim, olha, tem uma entrega para o senhor. Eu falei, do quê? Podia ser uma cabra. Fazer uma cabra. Para que eu comprei uma cabra? Pois então. 24 para pegar esse gancho que o Marco estava falando. Essa coisa que você se define como um ator o tempo todo como um ator de teatro. Né? Tudo que você fala do seu ofício é do teatro. Sim. E eu também concordo com você. Se precisar de um pescador na novela, pega um pescador. Não vai pedir para um ator, aprenda a lançar uma rede. Não, pega um pescador que lança melhor, cara. Um garçom que tem habilidades. Pega um garçom. O neorrealismo italiano fazia isso, mas dublava. Né? Sim. O neorrealismo italiano, para ter a figura, mas dublava, botar outras vozes. Não, se ele precisar de outra voz, ele coloca. Isso leva ao seguinte, você é um homem de teatro. Você pode definir, você é definido como isso. Como entra a televisão? Eu sempre acho que nós não temos nada a ver com a televisão, com o cinema, com nada disso. Quando eles precisam da gente, eles chamam, né? Sim. Em geral, não precisa. E como é que você, profissional, ator, se situa diante desse quadro? Você fez uma novela, né, Chico? Fiz. E caí de paraquedas. Não, a coisa aconteceu. Assim, eu não tenho o menor interesse. Mas não desdenho, não. Acho que tem coisas interessantes. Eu não tenho o menor interesse. Acho chato. Acho que você fica horas para gravar uma cena. Eu acho que eu não sei fazer. Eu acho que eu também não sei fazer teatro, mas eu acho que é o ambiente que mais me que eu sei me orientar melhor. Quando eu falo que eu não sei fazer teatro, tem uma questão que tem a ver com essa compreensão sobre o que é ator, que é o seguinte, essa profusão de coaches ou de preparadores de elenco que está chegando no teatro também, mas que é muito comum na imagem, que assim, é um princípio que eu não consigo compreender e me dá uma certa aflição. Já aconteceu comigo no teatro, que é a pessoa tentando te explicar como você faz para chegar lá. Mas eu falo assim, mas... companheiro, primeiro, eu não sei. Eu preciso... É claro, você respeita certos combinados, você decora o texto, você entra num consenso com o diretor ou com seus colegas de cena, mas quando abre a cortina, eu não sei, eu preciso não saber
para dar conta de abrir a cortina e subir ao palco. Imagina se abre a cortina e fala assim, eu sei fazer essa bagaça, venham todos comigo. Você tomba na sequência, não é uma forma bonita, filosófica, altruísta de se encarar o ofício, é prático. Você pega um grande dramaturgo, Shakespeare, se você chega ali e fala assim, agora é a minha versão do Hamlet, você tomba na sequência. Então tem uma margem de dúvida, de desespero, que você precisa fazer a manutenção para poder ser ator. E esses coaches falam assim, não, você vem para cá, você faz um trabalho aqui, um laboratório ali, aí você vai se munir de uma certa bagagem. Assim, pelo amor de Deus, saia da minha frente. Não porque eu sei fazer, é justamente porque eu não sei. E isso eu acho um problema seríssimo, porque a gente vai se acostumando a isso. Uma vez no teatro, eu comecei a fazer um ensaio coletivo e tinha uma pessoa que falou assim, não é exatamente assim, é assim. Aí passou 2 vezes dessa correção, eu falei assim, não dá. Porque eu vou começar a tentar te copiar. E quem disse que eu quero fazer como você está me sugerindo? Eu quero fazer de uma outra forma, mas você começa a entrar num grau de esquizofrenia que você precisa chegar neste lugar. Quando acaba a temporada, você não sabe se você chegou. Acabado o espetáculo, você não sabe se você de fato chegou ao fim do âmago da questão. Essa dúvida que mobiliza o ator. E tem uma cena maravilhosa do Shakespeare apaixonado, que eu acho que é o método de interpretação que eu utilizo, que é aquela cena em que o Shakespeare está na coxia, no Globe, o teatro lotado, a rainha, tá todo mundo lá, a estreia do Romeu e Julieta, e aí tá o produtor ali chacoalhando o ator que vai fazer o prólogo, porque ele não decorou o texto, ele tá gago, ele começa a repetir as frases, ele erra, e ele diz assim, eu não vou entrar nisso, porque eu vou estragar tudo. Ou seja, a desgraça é iminente. Aí esse produtor chacoalha ele na coxinha e empurra. E ele vai caminhando, o teatro inteiro silencia, aí ele caminha até o proscênio, finca os 2 pés no chão, abre a boca para falar e diz, 2 famílias, Montecchio e Capuleto. E diz lindamente o texto que na coxia ele tinha certeza que não ia dar certo. Este é o ator que entra em cena e não sabe exatamente se ele vai ser bem sucedido. Aí chega uma indústria que vai te explicar como ser bem sucedido. Chico. Né? Eu acho que a gente vive uma época de mudança muito forte e que eu, por exemplo, não sei avaliar, não sei se é bom, o que é bom, o que é ruim, mas você está falando um pouco dessa coisa dos influencers e tal. Vão aparecendo várias funções e pode ser que seja interessante isso. Por exemplo, agora tem uma função que está chegando também no teatro, que é do, como é que chama? De intimidades. Diretor de intimidades. Diretor de intimidade. Diretor de intimidade? Eu não sei se é diretor, mas enfim, é um cara que diz, olha, isso não, isso sim, isso... Beija aqui, beija aqui, beija ali e tal. Tem alguns colegas atores meus que falam assim, isso pra gente é um alívio. Isso pra gente é um alívio, porque me salva de repente, acontecer... assédio. Ser acusado de eu ficar excitado e ser acusado de assédio. Então isso pelo menos me livra disso. Acusa essa preparadora. Sei lá. Eu tenho uma história de contar isso que é muito engraçado de um amigo meu que foi fazer uma cena nu com uma mulher. Ele disse assim, vamos combinar uma coisa? Não fica ofendida se não acontecer nada, nem se acontecer. Das duas formas é um problema. O que eu queria chegar é... Porque eu acho que é sempre... A gente está preocupado sempre qual que é... Se existe algum efeito, né, da questão da arte, da cultura, sobre a subjetividade, ou o contrário. Mas eu acho que todas essas questões acabam criando protocolos que atingem as nossas subjetividades, as nossas relações, as relações afetivas, as relações de marido e mulher, de namorado, de pai e filho, e, claro, dos atores, etc. A gente acaba refletindo isso, porque o teatro é o reflexo disso, né? E parece que, de certa forma, a gente está... E também a não ambição de discutir e divergir, parece que é isso um pouco, né? A gente quer... eu vejo muitos casais iguais, acho curioso isso, né? As pessoas vão ficando iguais. Porque quanto menos divergência, melhor. Né? Quanto menos conflito, melhor. Então, acho que isso também é um pouco um retrato da nossa subjetividade na cena. Né? Sim. E como lidar com isso? Como resgatar essa coisa que você cresce quando o outro te causa problema ou quando você causa problema para o outro. Né? Quer dizer,
talvez o objetivo maior da vida seja isso, seja esse conflito eterno que é com que a gente trabalha na arte, né? Mas que é preciso a gente alimentar. Eu não sei se é isso, mas é uma época que parece que não está favorecendo isso. Eu também não gosto de ficar, essa época é uma merda. Eu tô tentando entender. Eu acho que a gente está na vida para tentar entender, não é não? Eu acho. Antes da cortina subir, se houver cortina, é um desespero, é um problemaço. Por que a gente volta? Isso é muito interessante também. Por que o ator volta no dia seguinte? Para reafirmar alguma coisa que ele conquistou? Se conquistou? E se for um fracasso? Não seria mais justo que ele não voltasse? Porque para que você vai tentar testar novamente uma coisa que não deu certo? Se for um sucesso, já não foi suficiente? Por que você vai no dia seguinte para... E se você for tentar repetir o sucesso, você vai cair. Tentar fazer exatamente o que você fez no dia anterior. Porque o mundo mudou, você mudou. Então, assim, é por natureza um problema. Você compra esse problema logo de cara. E você sabe que durante muito tempo eu achei que isso fosse passar. As pessoas dizem isso em geral, né? Os atores que vão ficando mais velhos. E eu acho que isso é verdade mesmo. Você acha que você vai, na medida em que você vai crescendo ou ficando mais experiente, que você vai domando melhor. E não é verdade. É pior. É pior. Né? E assim, tem que ter cuidado para que isso também não vire um problema maior do que é o objeto com que você está lidando. Você pode ficar doente, inclusive. Né? Então, como é que você lida com isso? Você tem que lidar com um objeto que você nunca vai conseguir domar, que é o teatro. Por mais que você saiba o texto, por mais que os atores estejam junto com você, o desejo é sair correndo dali. E é claro que isso não pode virar masoquismo. É muito interessante passar por isso. A vaidade está aí também. É muito interessante atravessar isso e ser aplaudido ao final, conseguir fazer um bom espetáculo. Então você vai para ver se você consegue tratar dessa questão que não está resolvida. Não para chancelar alguma coisa que você tem certeza que... Eu lembro no Erendira, mas eu lembro que eu tentei sair, você lembra disso? Eu lembro assim, não vai dar certo, porque eu nunca vi isso na minha vida, uma semana decorar um texto. E o contra-regra lá do SESI me dizia qual era a sequência das cenas, porque eu não sabia na primeira semana qual é. Mas veja, o texto era tão bom, aquelas pessoas eram tão legais. Se desse errado, daria errado naquele dia, no dia seguinte eu consertaria. A gente cresce na crise, né? Eu acho que a gente cresceu naquela crise. Mas óbvio. Quando a gente encara a crise, de repente a gente acha soluções que a gente nem imaginava que tinha, né? A gente tem recursos que a gente nem imaginava que tinha. Por isso eu acho que fugir do conflito, seja na vida, seja na cena, é uma merda. Exatamente. E o pior que pode acontecer é virar um fracasso. Sim. Não tem problema nenhum. O Marcelo Machado diz assim, fracasso é bom porque ninguém viu. Pois é. Ô Chico, eu não queria perder essa oportunidade de conversar com você para falar do teu papel nas redes sociais. Né? Que você tem um papel muito grande nas redes sociais, diário, né? E é um ativista. É um ativista, né? E coloca coisas assim, engraçadíssimas e irônicas, outras engraçadíssimas, irônicas e espinhosas, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas se divertem lendo as coisas que você escreve, mas ao mesmo tempo elas percebem a tua indignação, né? Porque não é uma rede de humor, né? A gente pode até rir, né? Mas você está sempre apontando o dedo para alguma coisa. Queria que você falasse um pouco dessa sua participação nas redes sociais e se você já teve medo do famoso cancelamento. Só um adendo. E ele tem antagonista, eu sei porque eu comungo de muitas coisas. Ele tem antagonistas, né? Maravilhosos. Privilegiados. Parece que o Chico entra lá, o cara entra atrás pra falar uma merda qualquer. É um duelo ali. Fala um pouco disso aí, Chico. É um militante aguerrido. Eu tenho sobre isso, eu tenho um nicho lá na minha estante de só autores que eu discordo, que eu não concordo particularmente, que são os melhores autores. Eu adoro ler quem não concorda com as coisas que eu penso. Não porque ele está errado ou eu certo, mas pelo conflito. É muito mais interessante você ter dissidentes ao seu lado do que gente que concorda com você, para você produzir ideias. E é claro que não é fácil.
É claro que quando eu escrevo alguma coisa e as pessoas combatem, eu também me sinto, eu falo assim, não deveria ter escrito. Mas por alguma razão, às vezes eu apago. Mas por alguma razão eu deixo. E também não tenho consciência muito disso, do meu papel. Não me importa. Que papel, né? Sei lá. Não tenho muitos seguidores. Mas eu adoro escrever, Sérgio. Adoro escrever. Essa é uma das coisas que eu mais gosto na rádio. Eu escrevo muito roteiro e muitos projetos, pensando mesmo no que significa escrever algo que partiu daquilo que eu imagino que possa ser interessante ser escutado, no caso da rádio. Mas eu adoro escrever. Eu acho escrever, para contribuir com aquilo que você havia me perguntado, é outra atividade fundamental para um ator, assim, mesmo que seja inutilidades, como é o que eu faço. O hábito de você construir uma ideia. Onde você coloca a vírgula? Onde você vai até o fim? E que autores não usam vírgula? Tem autores que não usam vírgula. Tem. Que tipo de fluxo de pensamento ele constrói com isso? Eu sou aficionado, o Marcão sabe, pelo Thomas Bernhard, que é um autor austríaco, que esse, então, imagina, eu não me inspiro nele, não, porque ele é um gênio, mas esse foi demolido na Áustria, austríaco, chamava todo mundo de nazista depois da guerra. Sim. Foi proibido, os livros dele foram cancelados, e, no entanto, um gênio. Aliás, o Wittgenstein que ele escreveu seria um papel... Nossa! Já imaginei que você adoraria fazer. Todos os papéis dele são absolutamente corrosivos. São atores... os monstros frustrados na vida, personagens, despejam indignidades na plateia, e, no entanto, altamente engraçados. Ele cria uma certa... O personagem, ele fala uma coisa, o que ele diz? Eu não sei exatamente se é para chorar ou se é para rir daquilo que eu escrevo. Se é exatamente engraçado ou se é algo abominável. Olha que conflito interessante. Então, se a gente puder exercitar uma escrita que não é exatamente literal, Machado de Assis é outro, não é literal, mas existe alguma coisa que você está pensando no fundo que você não diz, mas você está dizendo, poxa, um ator que sobe no palco e fala assim, olha, eu não sei exatamente se o personagem é isso, mas eu vou testar junto com vocês isso. Esse é um bom ator. Se ele sobe no palco e fala assim, não, o Hamlet é isso, ele cai, porque não dá conta. Né? O Chico, uma dúvida que eu fico, né? Às vezes você fulaniza pessoas nas suas crônicas que eu nem saberia quem é. E você não acha que você dá um espaço para essas pessoas? Um influencer que virou ator. Sim, acho. Você deveria jogar isso fora. Deixa eu mas não consigo. Deixa eu contar uma historinha. Quem era uma pessoa, assim, quem é essa figura que eu não vou fulanizar aqui? Que eu nunca ouvi falar que ele estava dizendo que eu jamais iria ver quem era, entendeu? Então, eu acho que quando você generaliza, é mais forte do que quando você fulaniza. Deixa eu pegar uma carona nisso. Eu vou contar uma história do Maia, o Reinaldo Maia. O Reinaldo Maia tinha um blog, né? E ele escrevia no blog. E nós dois trabalhávamos na Funarte. De vez em quando teve um período que eu chegava de manhã na Funarte e ele estava puto da vida lá no blog. E aí ele estava lá numa briga com um sujeito, não sei aonde e tal. E ele, 3, 4 dias, e ele falou assim, você não fala nada, porra, você não se manifesta e tal. Eu falei assim, falo. Eu falei assim, o quê? Esse sujeito, até então, era um anônimo. Agora você deu nome e sobrenome para ele. Mas eu vou fazer uma defesa. A culpa é sua. Eu acho. Vocês têm total razão. E é um erro, é uma falha minha. Mas eu acho... Você não se controla, né? Mas também, acho que é difícil de controlar. Mas, por outro lado... E também não estou me colocando aqui como arauto da genialidade, mas eu acho que a mediocridade é um território que deve ser olhado com bastante carinho. Porque, e é claro que assim, tem razão, ao fulanizar uma pessoa, você não está exatamente falando da pessoa, ainda que você a nomeie. Né? É claro que você está dando um endereço ali, mas não é exatamente aquilo. É fruto de uma mediocridade maior da qual ela é uma representante. E às vezes o contexto daquilo que é escrito ajuda a essa compreensão. Às vezes é mesmo frágil, no sentido de que você somente fulaniza a pessoa e não tem uma repercussão maior que isso. Mas também... E a valoriza. Mas eu acho que sim. O Thomas Bernhard, a mediocridade para ele é o grande tema. Ele sobe no palco para falar do que é medíocre na Áustria.
medíocre em termos políticos, em termos artísticos. Ele acaba com o teatro, fazendo teatro, acaba com o primeiro ator da Áustria, lá do Burgtheater, lá de Viena, e nomeia, e diz Árvores Abatidas é o nome do romance. Ele nomeia este ator, que é um babaca, e escreve no livro. Agora, eu adoraria entrevistá-lo, porque eu tenho certeza que ele diria isso. Não é exatamente sobre este ator, mas é sobre este ator, porque ele é um representante de uma mediocridade que faz parte da nossa condição. É claro que para o ator deve ser dificílimo ter o nome dele exposto ali, e acho que ele tem razão ao fazer isso, a artilharia volta imediatamente. E ele não tinha as redes sociais, hein? Imagina se tivesse, né? O Chico, Ele é pré-redes sociais. a gente fez um complô aqui, Sim. que a gente estava encerrando o programa. A gente gostaria de pedir, se você não se sentir à vontade, não, se ele dissesse a fala do Hamlet para os atores, se você ainda tiver ela de cor. Não sei Não de sabe? cor, não. Fiquei um mês em cartaz. Não foi suficiente para memorizar. Mas sobre essa fala, Então vamos falar ele sobre diz essa assim, fala. você não grita tanto, não fala tão alto, porque senão você vai ficar parecido com um pregoeiro público. Mas também não sussurra, porque senão você vai parecer um ator de novela. E você não põe a cacos, porque o que o autor escreveu é aquilo que você precisa dizer. Eu acho sensacional essa fala, porque o Hamlet se contraria. Ele está dando uma lição aos atores que ele não aplica. Ele é um esquizofrênico. Ele fala alto, ele é exagerado. Eu acho esse o grande método de interpretação dos atores, porque ele fala assim, a vida precisa ser considerada, mas não suba no palco para copiá-la, porque a vida é muito mais interessante que o palco. Agora, não me vá subir no palco e fazer alguma coisa completamente maluca que não tenha correspondências com a vida, porque você vai ser tão desinteressante quanto. Então ele fala assim, o Brecht tá certo, o Stanislavski tá certo, tá todo mundo certo. O que você vai ter que frequentar toda vez que subir no palco é a dúvida. Porque você sobe no palco e diga essas palavras para ver se funciona. Se funcionar, você repete no dia seguinte. E o Shakespeare fazia isso. Ele escrevia a cena e botava a peça em cartaz. E se funcionava, ele aumentava a cena. Depois pedia para que o autor aumentasse o texto. O fantasma do Hamlet ele coloca 2 vezes em cena, porque dá ibope. Ele coloca no primeiro momento, o público fica um fantasma. Aí ele volta para fazer a mesma cena. E alguns encenadores cortam o fantasma, com razão, porque ele já disse tudo o que tinha para ser dito na primeira aparição. Mas ele colocava de novo porque funcionava. Então essa lição aos atores me ensina pra caramba, porque faça uma coisa, mas se contrarie na sequência, porque se você acreditar neste método, você está ferrado. Acredita nas 2 coisas e joga as 2 coisas no lixo ao mesmo tempo para ver o que sobra. Então, toda vez quando eu fazia essa cena, eu ficava encantado, porque ele está falando uma coisa que ele não fazia. E, no entanto, ele também precisava se adequar a uma condição da vida, que é o próprio entendimento do Hamlet sobre o mundo. Mas quem puder, leia as lições dramáticas do Hamlet, porque ali está o segredo. Não vai acreditar nos coaches da vida, vai no que o Shakespeare está falando, porque é ali que está a raiz da questão. Que é uma curiosidade do processo mesmo. Não sou ator, né? Assim, mas eu fico muito admirado, né, com esse trabalho e tal. E é uma curiosidade mesmo. Eu cheguei a ver o Erendra com você, né? Daí você falou do enchimento, que é uma mulher mais velha que você, é uma mulher gorda, não tem nada a ver. Apesar do enchimento, apesar do disfarce, dentro daquilo ou por baixo daquilo, havia uma mulher velha e gorda? Nunca. Acho que quem disse isso é a Clay Diaconis. É uma maravilha você ser um veículo de algo. É um veículo. É claro que eu estou tendo condição do que eu estou fazendo. Não é um exercício que você fica longe do problema. Mas você está... Estou eu fazendo isto. Isso não é frio. Pelo contrário, é altamente emotivo. Mas a emoção é de ser um narrador daquilo. Aquilo não me afeta enquanto resultado da composição da personagem. Quem deve se afetar é a plateia. Se a plateia vê isso que eu estou falando, eu estou com um problema, porque ela vê o meu exercício virtuoso de ser ator. A plateia precisa ter essa compreensão, por isso que ela precisa trabalhar. Mas eu acho que ela só consegue trabalhar na medida, tá? Não sei se eu estou certo, se o ator tem esse entendimento.
Porque senão ele fica um virtuoso pro virtuoso. Ou então é mais legal ver essa figura na vida, porque existem essas figuras na vida. E é mais interessante que você saia do teatro para ter essa sensação. A personagem, isso é um fruto um pouco acho que da minha formação na Unicamp. Sérgio, a gente nunca falava de personagem. No terceiro ano é que a gente foi começar a ler texto dramático. A gente só trabalhava expressão, canto, dança, ritmo, voz. E o personagem veio lá. Então o personagem era quase como uma consequência daquilo que havia sido trabalhado antes. Não é uma problemática do ator, nunca é. Por isso eu acho esquisito você fazer o laboratório do personagem. Mas que laboratório? É bom você compreender o que acontece, mas isso se resolve em 2 semanas na mesa. Aí não, e fica o negócio das vontades, do que passa por... Gente, eu não sei o que é isso. Eu começo a rir, porque de fato... Por isso eu gosto e tenho trabalhado muito com o Gabriel Vilela. O Gabriel Vilela é dessa linha, do circo, teatro, assim, olha, você sobe lá, você fala pra ver se eu gosto. Não mistifica. Exatamente, não tem mística nisso. Né? Não tem, o ator não é um ser imantado Não, você bota o figurino, o Marcão me ensinou pra caramba nisso, porque ele forçou que eu não desistisse. Disse assim, não, agora que você falou que vai fazer, você vai fazer. E eu fiquei um pouco também intimidado. Falei assim, tá bom, então vou. Mas é isso, você põe o figurino e vê se dá certo. Poderia não dar. E não sei se deu exatamente certo, mas foi lá e fez. Super claro. deu. Chico, você acabou fazendo Brecht com isso, né? Que você fala muito. Porque você não interpretou a velha. Você mostrou a velha. Né? Então, essa é uma... Só para finalizar a pergunta dele, a linha de formação da Unicamp era inteira brechtiana. O meu grande diretor foi o Márcio Aurélio. Imagina, Márcio Aurélio dirigia a sua unha. Se você fizesse isso aqui, ele está preocupado com a sua unha, não com a personagem que faz assim com a unha. E a plateia precisa, na completude daquilo que você executa, ver a personagem, mas você não... E é claro que ao fazer assim com a unha, você está também tentando dar conta da palavra. Não é só a unha. Mas para você ter a dimensão de que você está articulando alguma coisa, não sendo a coisa que você articula. Né? E isso, repito, é cheio de emoção. É cheio de entusiasmo. Não é frio. Eu não estou assumindo o problema da personagem, mas eu estou assumindo o problema do ator que precisa comunicá-la para a plateia. Isso não quero abandonar nunca isso, porque não existe coisa mais interessante do que ser hipócrita. Você sobe no palco para ser um hipócrita absoluto. E se alguém tiver alguma dúvida, é só ir no dicionário. Ator igual a Hipócrates. Tá lá. Ator no dicionário. Aquele que finge ser o que não é. Tirou isso, eu não tenho o menor interesse em continuar nessa vida. Eu quero ser um hipócrita no palco. Senão... Perfeito. E a gente gostaria de continuar esse papo, mas o tempo, ainda mais o tempo nesse veículo nosso, é terrível. Obrigado, Chico Carvalho. Esse papo ia render muito mais, eu tenho certeza. Mas tem um outro papo seu aqui no Ribalta Podcast. Quem só está vendo esse, tem um outro aí. É só procurar que vocês vão encontrar. E, por favor, se inscrevam no canal, no YouTube, nosso canal no YouTube. Vocês podem ouvir todos os nossos papos sobre teatro, sobre a vida. Eu queria agradecer o Chico e deixar para ele a última palavra. E que a última palavra seja também como continuar a conversar com você, Chico, nas redes sociais. Sem que o resto seja silêncio. Sem que o resto seja silêncio. Aliás, isso era interessante. Eu falava o resto, dava uma pausa e a plateia inteira é silêncio. A plateia reconhecia. Bom, eu tenho o Instagram, que é @Chico Carvalho, e o Facebook Chico Carvalho também. Eu queria agradecer porque eu sou um espectador do Ribalta da primeira temporada. Eu assisti todas as edições e eu acho que vocês fazem uma coisa que outros não fazem, que é fundamental. É um debate de ideias. Então, para além daquilo que nós somos... não existe a ideia ou o interesse de conquistar a audiência por uma felicidade inerente a quem somos, mas pelo debate de ideias. O cerne da coisa está no que está sendo discutido sobre teatro, não enquanto a gente é agradável, feliz e simpático. Isso já é um exercício maravilhoso para os dias atuais. Obrigado a todos e agradeço. Nós é que agradecemos, Chico. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau.